podcast da Associação dos Municípios Alagoanos hoje vai falar de um tema praticamente específico para o homem. A gente vai falar um pouquinho também para a mulher, mas é de uma ação específica que a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo em parceria com o Senar e a Federação da Agricultura do Estado de Alagoas. Um trabalho de atenção à saúde do homem, porque o homem não é tão prevenido como a mulher, não. O homem precisa de um empurrãozinho, precisa de um olhar diferenciado, e é esse olhar que a sociedade, com essa parceria do Senar e a FAEAL, vão apresentar para os municípios alagoanos. Ou seja, um projeto gratuito que tem uma grande atuação e pode fazer muito bem a milhares de homens que hoje sofrem muito com problemas, principalmente por falta de orientação. O câncer de próstata está aumentando muito nos homens e também o câncer de pênis. Então, é uma preocupação, porque a saúde pública enfrentar mais esses problemas não é fácil. E hoje a gente convidou o doutor Mário Ronalça, que está à frente desse projeto de esclarecimento e das atividades que vão ser desenvolvidas para tentar amenizar ou tentar baixar esses números que são preocupantes em Alagoas. Muito obrigada, doutor, por participar do nosso podcast e a gente poder fazer esse alerta para a população masculina. Explica para nós qual é essa ideia, qual é esse alerta e como será feito esse trabalho em parceria com os municípios. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ela é minha amiga de infância, de colégio marista, né? Vivenciamos muitas coisas juntos aí nesse mundo afora. Veja só, isso é uma parceria que vem desde o ano de 2014, setembro de 2014, entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o Senar. Naquela época, a Sociedade Brasileira de Urologia, como uma instituição de utilidade pública, precisava ter um programa que fosse para vitrine, para mostrar para a sociedade civil organizada, para o Ministério da Saúde, para o Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Educação também. E havia um programa também no Senar que chamava Útero é Vida, Próstata é Saúde. Então o que faltava era fazer esse casamento, essa união. Então nós fomos até Brasília, levamos um documento, a Sociedade Brasileira, por mim representada, levamos um documento ao Senar, o doutor Daniel Carrara, que era o superintendente à época. Fui muito auxiliado pelo doutor Edilson Maia, que é o atual vice-presidente da federação. E o nosso empenho foi válido porque eles aceitaram muito bem. A ideia era que o Senar fazia parte toda estratégica de levar as pessoas, de levar os pacientes até o local, de entrar em contato com as secretarias de saúde dos municípios e levar também os participantes das equipes médicas até os municípios, e a Sociedade Brasileira de Urologia entrava com a parte científica, a parte de atendimento. Nós começamos isso, o encontro inicial foi em 2014 e a primeira vez que esse programa nacional, que pela Sociedade Brasileira de Urologia, ele é chamado de Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem do Campo. É uma coisa muito longa. E aí ficou o Programa da Saúde do Homem Rural. A primeira vez, por eu ser aqui de Alagoas, no Brasil foi feito no município aqui alagoano de Chã Preta. Depois foi feito em Santa Catarina também, no município de Gaspar, mas nós fomos ou seja, Alagoas já saiu como exemplo, né? Já saiu na frente, exatamente. É um programa muito bom que tem trazido bons resultados, inúmeros resultados, e nós pensamos com essa nossa conversa e posterior reunião aqui na própria AMA, nós pensamos em divulgar para todos os prefeitos para que haja um fomento a mais a respeito dessa ideia. Agora, como é que funciona o programa em si? Na prática, como é que ele funciona? Na prática, o programa funciona inicialmente. O prefeito ou o secretário de saúde do município procura a FAEAL, na pessoa do Dr. Álvaro Almeida,
e faz a inscrição do município para receber esse programa. Esse programa, do ponto de vista da saúde do homem, porque existe da saúde da mulher também, mas são feitos em dias separados, né? Eu cuido só da saúde do homem, da saúde do homem do campo. Após esse contato, existe uma solicitação para a coleta de exames de PSA, que é um exame de sangue, chamado antígeno específico prostático, e esse exame de sangue é colhido muito anterior ao dia da própria ação. Esses exames são entregues a mim lá na Santa Casa ou na Uroclínica. Eu levo às vezes para casa e já avalio todos eles, deixo todos arrumados, quais são os normais, quais são os pacientes que não têm idade, quais são os pacientes que estão alterados. E no tempo posterior nós vamos para essa ação onde tem todos os homens, uma média de 130 a 150 homens, e nós olhamos o PSA e fazemos o toque retal de todos eles. Doutor Mário, esse exame do toque, ele é fundamental porque a gente sabe hoje que 20% de alguns tipos de câncer não são diagnosticados pelo exame de PSA. E tem muita gente que faz o PSA, não, o PSA está bom. E nem sequer leva para o médico para ele olhar, para ele verificar. Então é fundamental. É isso mesmo que você falou. Cerca de 20% de alguns tipos de tumores diferentes, que não são o adenocarcinoma usual da próstata, são tumores de pequenas células, tumores neuroendócrinos, alguns sarcomas, alguns uroteliomas, eles não alteram os valores do PSA, eles não têm expressão laboratorial de PSA. E é isso que você falou também, o paciente fica a vida toda fazendo só o exame do sangue, não se submete ao toque retal, e quando o PSA vem a subir drasticamente de um momento para o outro, e que nós precisamos fazer o toque e ele aceita fazer o toque, nós já encontramos um tumor que já cresceu bastante. O maior problema é que esses tumores aparecem em homens mais jovens. Então o que é que acontece? É que tudo que ocorre dentro da próstata, o seu crescimento benigno e o crescimento maligno tem uma relação direta com o hormônio testosterona. Os homens mais jovens, ele tem um nível de testosterona muito mais elevado. Então isso concorre para piorar o prognóstico. Normalmente o prognóstico sombrio, e dificilmente esse paciente ele consegue vencer a doença. E como vencer o preconceito? O preconceito é estranho o que está acontecendo, mas graças a Deus está acontecendo. Para você ter ideia, nós já estamos no Brasil todo, com mais ou menos, números que eu recebi agora da Magali Leotério, lá do Senar Nacional, quase 75 mil pacientes vistos pelo esse programa. Aqui em Alagoas, número considerável. Aqui em Alagoas, só agora no primeiro semestre, já tem mais de 1.400 pacientes vistos. E o nível de recusa ao exame é de 0,2%. Então, assim, é uma vitória da conscientização. A gente tem feito assim, uma palestra antes, uma palestrinha curta, de conscientização para os pacientes que estão ali presentes, esperando para entrar para o toque retal, explicando a incidência grande do câncer da próstata, explicando a oportunidade que eles estão tendo ali de não ter que estar se deslocando para um centro grande, o custo operacional disso tudo, o custo para o próprio município, né? E eles têm admitido ser submetido ao toque retal. O toque retal é um exame simples, prático, barato, indolor, não tira a masculinidade de ninguém. E eu sempre até falo lá, brincando, em torno de brincadeira, sempre em todos os municípios eu sempre falo, é por isso que aqui tem muito mais viúva do que viúvo. E é mesmo, né? A mulher se cuida mais, tem mais aderência ambulatorial. Eu fiz um levantamento tem uns 2 anos, que nos primeiros 3 meses, eu acho que foi do ano de 2021, no Brasil, através do DataSUS, tinha mais de 1.300.000 mulheres que tinham ido à ginecologia. E nesse mesmo período só tinham 400 e poucos mil homens que tinham ido. Então a diferença é estúpida. Eles alegam que, como são provedores da casa, não podem sair do trabalho. No entanto, tem um fundo psicológico nessa história toda, de machismo também. Mas graças a Deus. Mas que bom que está vencendo isso, está acabando, né? Porque a gente tem outro dado importante, que dados do Instituto Nacional do Câncer e da Sociedade de Urologia, que 67 mil novos casos estão surgindo no Brasil. A cada 7 minutos, um novo caso, ou seja, são números que estão
crescendo bastante. E aquela pessoa que está lá numa cidade do interior, que nem sempre é uma cidade grande, a maior parte é de cidade pequena, que não tem uma gama de especialistas, médicos especialistas, e ter uma oportunidade dessa, de um atendimento gratuito, né, doutor Mário? É bom que a gente diga que o atendimento gratuito é muito importante, ou seja, não pode perder uma oportunidade dessa. Exatamente. Esses números são números reais, né? O que o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Urologia e o Ministério da Saúde prevê que nesse ano de 2023 a gente tem aproximadamente isso, 65, 67 mil novos casos, o que dá exatamente um caso novo a cada 7 minutos, um óbito a cada 40 minutos. Então, assim, é uma oportunidade grande para que esses pacientes eles estejam lá presentes, eles estejam compartilhando com a família e podendo, de alguma forma, desenvolver uma saúde sadia, né? De ter uma qualidade de vida muito boa. Com esse trabalho dessa parceria da sociedade com a FAEAL e o Senar, nos municípios do estado de Alagoas, você acha que esses números, com essa prevenção, com esse trabalho preventivo, eles podem cair significativamente? Podem cair significativamente. No entanto, isso aí é até um paradoxo a gente falar dessa forma. O que pode também acontecer é aumentar. Mas porque está havendo diagnóstico. Exatamente, porque antigamente eles não tinham acesso. Só para você ter ideia, a média de primeira consulta em urologia dos homens desse programa é 75 anos, 75,2 anos. Então, indivíduos que com 75 anos nunca foram no urologista, foi pela primeira vez fazer um toque retal. Qual a idade ideal para o homem começar a fazer a sua prevenção? A Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza que homens a partir dos 50 anos de idade iniciem sua avaliação, que é anual, né, periodicamente, e vá até os 80. Por que 80? Porque a estimativa de vida de homens acima de 80 é mais curta. Como o câncer de próstata, ele é hormônio dependente, como eu falei anteriormente, então a partir dos 80 existe um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então os níveis caem e a chance dele morrer do câncer é muito menor. No entanto, pacientes que são da raça negra e pacientes que têm histórico familiar na família de um paciente só, de um parente só, ele tem 2,5 vezes mais chance de ter o câncer da próstata. Se ele tem 2 parentes, ele tem 6 vezes mais chance de ter o câncer da próstata. O câncer da próstata também se relaciona muito com o câncer da mama. Existem trabalhos que mostram que existe um gene, que é o BRCA, que ele pode sofrer mutação, o BRCA1 e 2, e o que tem demonstrado é que mulheres com câncer de mama podem vir a ter filhos com câncer de próstata. E homens com câncer de próstata, pais de moças, e se ele tem também essa mutação genética, essas moças também podem vir ter câncer de mama. E se a menina tiver pai e mãe com mutação e for descendente afro, ela tem mais de 70% de ter câncer de mama. Então, tudo isso implica... Aí é que se vê a importância da prevenção. Que existe. E aí, o câncer da próstata e de mama, eles têm incidências muito parecidas. Tem anos que o câncer da próstata passa, tem anos que o câncer da mama ultrapassa o câncer da próstata. Então, são números de guerra, né, que a gente precisa esclarecer. Combater. E assim, que o Ministério da Saúde, na realidade, ele não tem uma visão, ele não tem conhecimento desses valores do homem do campo. Eles têm uma visão geral, mas eles não reconhecem ainda esses valores do homem do campo. Nós tivemos numa audiência pública lá no anexo da Câmara dos Deputados em 2020, onde eu fui representar a SBU, e eu falei lá para um representante do Ministério da Saúde que eles não tinham avaliação. Esse programa não existe em nenhum lugar no mundo, um programa voltado para a saúde do homem do campo. E a gente tem, e isso também provavelmente no futuro vai auxiliar para que eles façam uma avaliação, um monitoramento melhor da saúde do homem no Brasil, esses rurais. Agora deixa eu perguntar uma coisa, o município faz essa parceria,
né, com a federação e com o Senar. Aí a estrutura vai para a cidade montada, né, tudo amparado. Mas aí eu lhe pergunto, só os homens do campo, só os homens da zona rural podem ser atendidos ou os demais, os que moram na cidade, também podem ser atendidos? Isso. É porque o nome, né? Porque o nome é homem do campo. Por isso que eu estou perguntando. A gente, quando fala o homem do campo, de uma forma geral, a gente está falando o homem dos municípios do interior. Então, assim, tem muita gente que mora na própria cidade, tem muitos que vêm dos sítios, do acampamento, das fazendas também, mas todos são englobados, todos podem ir. Pronto, isso é importante, né? Porque o nome, não é só para o do campo, eu não vou, porque eu não vou ser atendido, ou seja, não é assim, viu? Todos vão poder ser atendidos. A gente falou até agora sobre o câncer de próstata. Agora a gente vai falar de um outro tipo de câncer do homem, que também é muito preocupante, porque o Brasil hoje, eu acho que pouca gente sabe, o Brasil é campeão. Um dado bem triste, não é campeão da Copa do Mundo, não. É campeão do câncer de pênis. Ou seja, mais um problema, né, doutor Mário? O câncer de pênis, o que ocorre com ele é que a incidência é muito pequena. Cerca de 2% dos tumores do homem é câncer de pênis. No entanto, como você falou, algumas regiões menos favorecidas do Brasil, tipo a região norte e a região nordeste, têm índices às vezes maiores do que índice de câncer da próstata. Existe uma região no sul do Maranhão onde o índice de câncer de pênis é maior do que o câncer da próstata, e a gente já falou em números de guerra, né, aqui, de câncer da próstata. O pior é que o câncer de pênis, ele é uma doença devastadora. O câncer de pênis, que pode ser resolvido com água e sabão e muita conversa e explicação, ele pode fazer com que o paciente perca o pênis. O tratamento é cirúrgico, sempre, é a amputação do pênis. Então, por isso a importância maior de chegarmos ao homem do campo, de conscientizá-lo, de fazer aí sim, né? E no caso, aí sim é mais voltado realmente para aquele do campo, das áreas mais remotas. Mais remotas, isso. Porque são aqueles que não têm um contato direto com alguém da saúde que possa levar essas informações. Então, é importantíssimo. Esse ponto do câncer do pênis foi inserido no ano 2020 e a partir daí todos os pacientes que são submetidos ao toque retal, ele também é submetido a uma avaliação clínica, ao exame físico do pênis. Nós pedimos para colocar a pele do prepúcio para trás, para expor a glande, que é a cabeça do pênis, e ali nós verificamos e às vezes identificamos, e é muito comum, algumas doenças pré-malignas ou mesmo malignas. Nós temos eu tenho catalogado algumas fotos dos pacientes do Programa de Saúde do Homem do Campo com tumores incrivelmente grandes, destrutivos, com necrose, com indicação para amputação total do pênis. E é interessante também falar que esse programa do Homem do Campo, ele não é um programa essencialmente político, porque às vezes alguém que está de fora acha que é um programa político. Não, é um programa social e é um programa que não é um mutirão, que a gente vai para lá, eu falo, todo mundo bate palma, depois a gente atende o pessoal, almoça na casa do prefeito, vai embora e nunca mais volta. Não. Esse é um programa continuado, esses pacientes que têm seus níveis de PSA alterados, seus toques retais, seus pênis comprometidos por tumores, eles são avaliados continuamente, eles vêm até a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde eu coordeno o serviço de urologia e que é uma parceira também muito grande, e nós conseguimos evoluir com esses pacientes do ponto de vista oncológico, clínico também, do ponto de vista de fazer exames mais sofisticados, fazer ressonância, fazer biópsia, cirurgias, pelo SUS. Então, isso também é bom que se deixe bem claro. Bom, então tem esses dois trabalhos, esses dois tipos esses dois focos de atendimento no dia que o programa chega ao município. Mas, além disso, o que mais pode ser oferecido ao município? Algum tipo de
de curso, algum tipo de capacitação, principalmente para as pessoas que estão ali Sim. no dia a dia da saúde, os agentes de saúde. Existe essa perspectiva? Existe sim. Isso é um desdobramento que vem aparecendo, né, com o tempo, e nós estamos vendo a necessidade de investir nos agentes municipais de saúde. Nós temos que imaginar que essas pessoas, esses homens, essas mulheres que são funcionários do município, da Secretaria do Município, eles estão inseridos no mesmo nível sociocultural daqueles pacientes que eles visitam. Então, nós estamos fazendo um curso que já está totalmente preparado, estaria para começar no início do ano, mas por problemas técnicos está ficando agora para o segundo semestre, onde nós vamos, chama-se ProUro, onde nós vamos capacitar esses agentes de saúde e depois certificá-los. Então nós vamos tentar fazer, o curso está pronto, eu fiz o curso, vai ser online, nós podemos fazer, eu faço de casa aqui em Maceió, ou do meu consultório da Santa Casa, e esses agentes de saúde estarão nos seus municípios, né, divididos por área, dependendo do volume, e com isso nós vamos falar sobre câncer da próstata, câncer de pênis e outras doenças que a gente nunca fala assim quando fala de saúde do homem. Só para você ter ideia, antes de começarmos aqui, a gente falou sobre pedra nos rins, então 10 a 12% desses homens têm pedra nos rins. Disfunção erétil, cerca de 52% deles têm, como o Brasil tem, são números verídicos, constatados por trabalhos clínicos de meta-análise. Nós temos incontinência urinária, que é um problema muito mais social do que um problema de saúde, aqueles pacientes que ficam restritos à sua casa, não vão para uma missa, não vão na praça, não vão numa festa, não dormem na casa de ninguém. O Brasil, há um ano e pouco atrás, já estava investindo mais de R$1 bilhão em fraldas descartáveis. Então, nós temos diversas patologias, outras também, que nós precisamos incluir nisso aí. Então, esse curso, nós vamos ter avaliação dessas patologias todas, provavelmente esses funcionários, esses agentes de saúde municipais, que são a ponta do atendimento lá na grota, lá na casinha, lá no final do corredor, no final do sítio, eles vão ter uma capacidade muito maior de enxergar a doença, de ver a gravidade, de informar a um médico generalista e aí passar para um médico especializado, ou um urologista ou outro qualquer. Realmente, doutor Mário, é uma grande ação dessa parceria bacana da sociedade com a FAEAL e o Senal. Então, só para a gente relembrar aqui para o gestor de saúde, para o prefeito, os passos que ele deve tomar, o que ele deve fazer para ter essa ação no município. Ou seja, nada demais, muito simples e só na sede da FAEAL e do Senal, que fica ali perto do centro de convenções, todo mundo sabe, porque o Senal e a FAEAL são instituições parceiras dos municípios alagoanos. Fazer essa inscrição, porque eu tenho certeza que a fila vai ser grande. Então, quem chegar primeiro, claro, que vai ter prioridade na hora do atendimento. E a gente tem certeza que é um trabalho fundamental, um trabalho social fundamental e, acima de tudo, gratuito. Não é? Um programa sem custo nenhum, basicamente custo nenhum para o município e que vai beneficiar centenas e centenas de moradores do ponto de vista de saúde e também economia do município. Porque quando se faz prevenção, é muito importante que se diga isso, quando se faz prevenção, se deixa de gastar o dinheiro já com o problema existente e a gente sabe que o custo da saúde não é um custo tão barato, né, doutor Mário? Então a gente só agradece essa parceria da sociedade para com os municípios alagoanos e torce para que ele realmente dê muito certo e que cada vez mais tenhamos homens mais conscientes, homens que possam enxergar a necessidade dessa prevenção. Estou falando certo? Certíssimo. Então, muito obrigada e vamos seguir em frente com os nossos podcasts sempre assim, informando, apresentando boas ideias, bons projetos e grandes parceiros que podem fazer a diferença, sim,
na vida do seu município. Muito obrigada.